Olá, seja muito bem-vindo aqui nesta nova aula aqui para falar sobre novas funções do robô, da RoboBolsa, o retorno da média, tá bom? Então eu vou te mostrar várias funções bacanas que foram implementadas a partir da versão 4.8. Você pode ver várias novas funções que ajudam muito a gente a operar no dia a dia, proteções do robô. Eu vou mostrar aqui cada uma para vocês. Primeira coisa muito legal que a gente implementou é o cálculo do stop loss. Tá? Aqui ele mostra no painel, geral, né? No painel aqui do robô. E ele mostra também um bannerzinho quando você coloca o robô. Então eu vou mostrar para vocês o seguinte, eu tenho o robô aqui configurado, tá? Eu vou mudar o nome do robô, porque toda vez que você muda uma configuração do robô, ele reinicia, tá? Ou seja, ele é como se ele colocasse novamente no gráfico. Se você alterar qualquer configuração aqui, ele vai reiniciar o robô. Ou você pode pegar uma configuração pronta. Então, estou reiniciando esse robô aqui, como se estivesse colocando no gráfico. O que acontece aqui? Ele vai pegar para o mini índice, o mini dólar somente, calcular o stop do robô. Então aqui no caso é R$ 1.372, tá? E também vai mostrar aqui no painel do robô, nesse painel novo aqui, vai mostrar o valor do stop aqui. Mas eu tenho que ressaltar que só funciona o cálculo do stop loss para mini índice e mini dólar, tá? Porque a gente teve que fazer uma lógica somente para calcular desses dois, porque é diferente, não dá para fazer uma lógica universal. Cada um tem um multiplicador diferente, o mini índice tem um multiplicador financeiro diferente, né? E o dólar também. E outras coisas também, como ações, o Forex, alavancagem de conta, tudo isso. Então, no Brasil hoje, na B3, a gente consegue colocar esse valor programado corretamente. Se algum dia mudar esse valor na B3, a gente também vai alterar no robô para ajudar. Por quê? Isso evita da gente ter que colocar na nossa planilha, né? A gente tem a nossa planilha de cálculo de stop loss e a gente tem que digitar tudo lá manualmente. Então essa função nova é maravilhosa, porque assim a gente economiza muito tempo. E também se a gente apertou algum botão errado, digitou alguma coisa errada, a gente vai saber com esse parâmetro, com esse bannerzinho aqui e no robô aqui, qual o valor do stop, porque assim evita erros, né, de um stop maior do que devia, se a gente apertou um número a mais ali, um zero a mais. Então isso ajuda muito para você ter certeza do que você está fazendo. Somente para mini índice e mini dólar, lembrando, tá? Se for Forex, tem o Forex várias variáveis, não dá para fazer esse cálculo, né? Tem alavancagem, tem mini volumes, né? É tudo diferente no Forex. Então é somente para o mini índice e mini dólar. Só confie nesse valor para o mini índice e mini dólar, que é a mesma coisa que a gente já tem na planilha que a gente disponibiliza na nossa área de membros, tá certo? Então isso ajuda bastante. Se você reiniciar o MetaTrader e tiver vários robôs, vai aparecer esse banner aqui de novo para todos os robôs, é normal, faz parte. E é só apertar OK e acabou. Você pode ver aqui no painel que ele está aqui escrito também para você conferir, tá certo? Então é uma função muito legal aí que a gente implementou. Vamos para outras funções também. Eu estou aqui com o backtest aberto, tá? Outra coisa interessante que a gente fez, esse robô, ele também, o que acontece? Quando a gente opera com vários robôs diferentes, aí a gente às vezes fica com várias ordens abertas ao mesmo tempo, tá? Então, fechadas, né? Abertas e fechadas. Como você pode ver aqui, ó, tem várias aqui abertas, né? Olha lá. Tem muita coisa aberta e fechada aqui, ordens ganhando e tal. Só que agora, para a gente identificar qual robô que operou cada entrada dessa e saída, a gente criou também uma função, tá? Muito simples, já é automático, que você pode ver somente nesse gráfico o que esse robô que você está vendo fez, tá? Aqui nesse caso, esse robô que eu estou mostrando, não operou aqui nesse dia aqui, tá? Então não vai dar para mostrar aqui exatamente, mas é muito simples para você entender essa função. Você aperta o botão direito no gráfico que está operando o robô,
e tira essa função aqui, ó, histórico de negociação. Quando você faz isso, somente vai ficar operações deste robô aqui, tá? Então vai aparecer as entradas e saídas somente desse robô. Então isso vai ajudar muito. Eu não posso mostrar aqui o exemplo agora, não posso mostrar para você configurações que a gente faz, porque a gente não é permitido pela CVM, a gente dá a configuração pronta. Então não posso mostrar. Esse robô aqui é um robô de exemplo, não copie essa configuração, não funciona você copiar essa configuração aqui. Eu só estou mostrando essa configuração para essa aula, tá certo? Essa configuração ela não deve ser usada. Se você usar, provavelmente vai perder dinheiro, tá certo? Isso aqui é só para efeito didático. Então, aqui eu tenho as operações, foi feito outro dia. E se você então tirar histórico de negociação, só vai aparecer no gráfico, esse gráfico, as operações desse robô. Isso é muito legal para você saber exatamente o que esse robô fez. Somente ele, tá? E aí, se você quiser ver de todos os robôs ao mesmo tempo, é só você ativar o histórico de negociação aqui. Uma função bem bacana também aí que a gente implementou, certo? Mais uma função aqui, que é o tempo. Vamos olhar aqui, ó. Aqui tem um backtest, tá? E a gente implementou aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. Aqui são várias aqui, ó, que a gente tem versões. A gente está nessa versão aqui e não tem problema. Se você pegar na nossa área de membros as versões posteriores, vai ter tudo isso e algumas coisas a mais, quem sabe aí a gente sempre está atualizando o robô, tá? Então o que a gente implementou? Essa função aqui, ó. Tempo entre ordens pós stop loss, tá? Então o que significa? Antes tinha somente essa função, tempo entre ordens, 1 segundo. Aqui é por segundo. Então, quando fecha uma ordem, por exemplo, você teve um gain. Aí, depois, na próxima ordem, o robô espera 1 segundo para iniciar uma próxima operação, para ele ligar novamente e continuar operando, tá? Quando fecha uma ordem no positivo, por exemplo. Aí, a gente, por pedidos, aí, a gente viu, analisou, e a gente viu que pode ser um benefício. Aí a gente implementou essa daqui. Essa daqui antes era para se ganhar ou se perder o robô. Ele esperava esse tempo aqui. Agora a gente colocou separado. Se o robô ganhar, ele tem esse tempo aqui. Se ele perder, tomar um stop loss, ele espera esse tempo aqui que você pode colocar diferente. Ah, vou esperar então 1 minuto, 60 segundos. Ah, vou esperar então 300 segundos. Ah, eu posso esperar ali meia hora, 1 hora, não tem problema. Porque você tomou stop, eu vou esperar então o mercado acalmar, eu vou esperar 10 minutos, aí é só multiplicar por segundos aqui para você colocar aí essa função. Lembrando que se você tomar stop, você tem outras funções, que não operar fora do túnel, tudo isso, ou colocar um limite diário, tudo isso tem nas outras aulas, tá? Então essa função a gente separou. Aí mais uma possibilidade, já vem por padrão 1 e 1, tá certo? Vamos para a próxima aqui que a gente implementou. Custos operacionais. O que a gente colocou aqui? Muito legal também. Vamos ver aqui, ó. Custos operacionais. O que significa isso? Essa função, ela também está mostrando aqui como taxas operacionais, tá? No painel. O que faz isso? Então é o seguinte, vamos supor que a gente está operando ali com mini índice. Toda vez que você entra no mercado, você paga uma taxa da B3. Essa taxa ela é variável, tá? E ela pode variar, ela varia do mini índice no mini dólar. No mini dólar, ela tem até uma taxa assim, que depende até do valor do dólar, que é muito pequena, mas ela tem uma variação. E é impossível a gente programar essa taxa, porque essa taxa pode variar diariamente. É muito baixa, mas ela pode variar diariamente. Então é impossível a gente programar isso, porque essa taxa sai todo dia. Tem um site que sai, né? Não vale a pena a gente saber sobre isso, porque é tão pequena a variação que a gente vai perder tempo à toa, porque dá 1 centavo ou menos. É muito baixo essas variações. Então não vale a pena a gente pesquisar disso, ficar preocupado com isso,
tá? Mas é por isso que a gente não consegue programar exatamente essa taxa, porque existe essa variação. E outra coisa também que dá, as taxas da B3, a variação diferente. Quanto mais você opera, quanto mais contratos você opera no dia, você paga uma taxa menor. Então, por exemplo, você tem uma taxa que tem uma tabela no site da B3 que mostra, por exemplo, você opera até, eu não sei exatamente agora para te falar, mas por exemplo, até 50 contratos no dia você vai pagar tanta taxa por contrato, até 200, acima de 2.000 vai pagar tanta taxa. Então tem várias tabelas assim que podem ser alteradas e que também não está dentro daqui da programação do robô, porque essas coisas podem ser alteradas. Não vale a pena a gente fazer isso, se preocupar com isso, porque também é uma coisa muito específica. Então a gente simplificou aqui para a gente, né, poder operar. E também isso daqui é vigente deste robô, não é da conta inteira. Então se o robô lá fez 10 operações, vai ser uma taxa. Aí vamos supor que outro robô fez 200 operações, a soma dos dois robôs, das operações, no seu extrato de corretagem, das taxas da B3, vai ser, obviamente, a soma de todos os robôs seus, de tudo que você fez na conta naquele dia. Então, por isso que pode haver alguma diferença. Se você digitar aqui, e aí você no outro dia vai ver a corretagem, não vai ter precisão exata. Mas isso serve para ter uma ideia do que você está pagando, daquilo que o robô está fazendo. Então, por exemplo, custo por operação significa que toda vez que você entra no mercado, custo por operação, você vai pagar aquilo que você digitar aqui. No caso, em reais, tá? Então, isso vale teste para você fazer, para ver a sua estratégia, porque, de repente, você está operando com 500 contratos no dia, um volume alto, e, de repente, você está operando com 50. Vai dar um pouco de diferença. Mas serve para você ter uma ideia para saber se o seu robô ele está sendo eficiente ou não naquele dia. Exemplo, você tem 100 entradas. Se você coloca as taxas aqui, ele vai aparecer aqui no painel geral e tudo que você fizer no robô, ele vai ser levado em consideração essas taxas. Por que isso? A gente fez isso porque, por exemplo, tem gente que opera ali, tem 100 ordens, 150 ordens no dia, e a pessoa, ela foi lá e colocou uma configuração assim, né, que entra muito, e ganhou R$300, pode ser que ela pague de taxa R$150. E aí, a gente colocando as taxas aqui, os custos, serve para ajudar a gente a perceber mais ou menos o valor que a gente está tendo de lucro no robô nesse dia, tá certo? Então, aqui seria a taxa que você entra no mercado. Então, você pode ter algo em torno de 10 centavos a 30 centavos. Você pode começar aqui, vou colocar aqui 15 centavos. Toda vez que eu entro no mercado, eu pago 15 centavos. Isso é a taxa da B3, não é de corretagem. E aqui embaixo, eu posso colocar custo variável por volume. Ou seja, a cada contrato que entra, se você paga corretagem, tem corretora que não tem corretagem, tem corretora que tem corretagem, você tem assessor. Isso cada um pode escolher do seu jeito. Eu gosto de ter um assessor. Eu pago corretagem para ter um assessor me atendendo rapidamente pelo WhatsApp, e-mail, telefone. Para qualquer coisa acontecer, ele vai me ajudar. Então eu tenho um assessor, então eu pago corretagem. Então, por exemplo, eu pago 11 centavos de corretagem. Tem gente que paga menos, 5, 9, 20. Eu estou pagando hoje 11, né, em 2021. Pode ser que isso diminua, não sei. Mas vou colocar aqui 11 centavos, por exemplo, tá? E 15 centavos cada vez que eu entro no mercado, tá? Então vamos colocar aqui uma configuração, essa configuração aqui em cima, tá? Que eu estou mostrando aqui nesse painel. Lembrando, essa configuração é de teste, você não pode copiar ela, senão pode dar um prejuízo para você, só para fazer essa aula para você. Então eu vou mostrar aqui para você essa taxa. Quando você coloca no modo visual com o painel geral, então vamos lá, vamos ver o que acontece aqui, ó. Então aqui já começou a operar. Deixa eu só ver aqui em cima. Certo, então a gente está mostrando a linha, vamos lá. Aqui começa a operar, você vê que é mais pesado, né, para operar com painel,
mas aqui é só para o efeito aqui didático. O que acontece aqui? Está operando lá, ó, taxas operacionais, R$ 3,42. E aí o resultado líquido tira o valor, né, que você está operando, tá? Aqui tem o resultado do dia, né? O resultado aqui do dia. E aí você tira aqui em cima, ó, taxas operacionais, desconta as taxas operacionais. E isso vale para aquele limite diário, por exemplo, que você tem. Ele vai levar em consideração o resultado líquido, tá? E aqui a gente tira, aqui é o consolidado, né? Esse aqui é do dia, ou tudo. Aqui quando vira o dia, vai aparecer aqui tudo, né? Ó, tudo. Aqui é de todo o período, é desse dia e de vários dias. Aqui só passou aqui um dia, está no mesmo dia ainda. Aqui, ó, tá ganhando R$500, beleza. Só que aqui você já vê que as taxas operacionais estão descontando R$23, tá? Então serve para isso daí, tá bom? E aí, o que acontece? O que é bacana? Todos esses limites aqui, ó, que você pode ter aqui, que você digitou, que tem lá nas outras aulas explicando, ele leva em consideração o resultado líquido, quando você digita as taxas operacionais. Então, se você colocou aqui, perda para fechamento, R$500. Quando perder R$500, fecha o resultado líquido, tá? Não é o resultado sem ser a taxa, não tira a taxa. Então, isso é muito benefício, porque se o robô entra muito, ele considera uma taxa, as taxas. Ganho também, eu ganhei R$10.000, só que aí eu paguei de taxa R$500, então não é 9.500, ele vai fechar, né, com 10 ganho para o fechamento, 10.000, exemplo, né? Então ele leva em consideração a taxa. Isso é muito legal. Para robôs que entram muito, faz muita diferença esse parâmetro novo aí, tá bom? Então vale a pena aí você testar. E eu sugiro que você use mais ou menos esses números que eu estou falando, vê a sua corretagem, né? É por volume, então a cada contrato, por exemplo, você vai colocar aqui. E aqui é cada entrada. Então, quando você... Para você achar esse número aqui certinho aqui do custo da B3, eu sugiro você abrir depois a nota de corretagem no dia seguinte. Você vai ter ela com o número certo e aí você faz uma conta lá de quanto que você pagou de custo de corretagem e tem as taxas da B3. Aí essa taxa da B3, vê quanto que você está pagando mais ou menos. Você faz um cálculo ali tranquilo, né, de quantos contratos, quantas entradas você teve, né? E aí você divide, você vai achar um número ali, uns 10 centavos, 20 centavos, por aí, algo em torno disso daí. 9 centavos, até uns 30 centavos talvez, depende de como que você opera, tá certo? Então, isso ajuda muito aí você entender o seu operacional, tá certo? Muito legal. Vamos para outra função nova aqui, que é o número mágico igual, o robô ele sai do gráfico. Olha que interessante que a gente fez. Para a gente não ter mais problema com o número mágico. O que é o número mágico? Vê lá a nossa aula. Cada robô tem que ter um número mágico diferente para um robô não confundir a ordem com outro robô. Tá? Então, por exemplo, você tem no mesmo ativo, né, o número mágico no mini índice. Aqui você tem o número mágico, o número 1, e você tenta colocar outro número 1. Antes, a gente não tinha um aviso, uma proteção contra isso. Aí você acabaria tendo problema com o robô. Um robô confunde uma configuração com a outra, ou até outros robôs, fora o nosso, e aí acaba atrapalhando. Um vai entender que a ordem está aberta, o outro vai estar fechada, ele vai tentar corrigir, mandando mais uma ordem aberta, né, para tentar corrigir, porque ele não tinha uma ordem aberta. Então ele vai fazer uma confusão, vai dar errado, vai perder dinheiro. Então a gente criou uma função nova, que é muito simples. Né, já está aí implícito aí no robô. Se você colocar um robô com o mesmo número mágico, ele vai sair do gráfico. Tá? Olha como é que funciona isso. Eu vou pegar essa configuração que já está aqui. Tem o número mágico automático. Tá? Eu vou pegar essa configuração aqui no computador. Espera aí. Pronto, eu tenho essa configuração aqui. Tá? Ele vai pegar então o número mágico aqui baseado no nome, nos 8 primeiros caracteres. Tá? Então ele tem aqui, ó, o número mágico. Vamos ver aqui, ó. Esse número aqui, 58, tal, 23, 4, que termina. Agora eu vou tentar colocar a mesma configuração, o mesmo número mágico
outro robô, tá? Então eu vou puxar a configuração aqui. Pronto, eu puxei aqui a mesma configuração, tá? Mas, assim, o que importa nessa função, obviamente, é o número mágico igual. Então a sua configuração pode estar diferente. Aqui, ó, tem a mesma configuração, não importa. Ah, aqui tem uma configuração diferente, mas o número mágico é igual, no caso, ó, porque o nome está igual ao outro robô, olha o que vai acontecer, ó. Dei um OK. Vai aparecer essa mensagem, número mágico já existente. Por favor, alterar o número mágico para não haver conflito com outro robô. Removendo EA, né? Expert Advisor. Ele vai remover o robô do gráfico e não vai deixar. Por quê? Porque senão você vai ter problema, vai dar pau, vai ter problema, vai perder dinheiro. Aí ele remove do gráfico, ele não aceita. Isso é uma segurança para todos nós. A gente que opera vários robôs, né? Agora, é o seguinte, muito importante. Essa função de número mágico proteção, né? Só funciona com nossos robôs. Só nosso. Ou seja, se você usar outro robô com número mágico igual, o nosso robô não vai reconhecer o número mágico de outro robô. Por que que isso acontece? Por quê? Porque é o seguinte, para ele fazer essa função de reconhecer o número mágico, ele usa aqui, ó, a variável global. O que é isso? Ele coloca esse robô aqui que já está no gráfico, ele coloca esse número mágico aqui, ó, você vê 58234. Você pode ver isso daí. Então, quando eu coloco um robô, o nosso robô, ele faz isso, ele coloca uma variável global no MetaTrader. E aí, quando você coloca um robô nosso com o mesmo parâmetro, ele vai perguntar ali, ele vai checar na variável global, existe um robô com esse mesmo número mágico? Se existir, eu vou sair do gráfico e vou mostrar aquela mensagem que não pode operar. Só que outros robôs não têm essa função igual a nossa. Tá? Então, se você tiver um outro robô de outra empresa, qualquer outro robô que tem um número mágico igual ao nosso, aí você vai ter problema. Então isso daqui ajuda para o nosso robô, somente quando você está operando com o nosso robô. Tá? Então é bom você ter números mágicos assim grandes para não confundir com nenhum outro robô, para ter a chance, né? Se você tem outros robôs que você opera de outras empresas ou seu robô, você tem você tem essa possibilidade, né? De colocar de checar se existe um número mágico somente com o nosso robô. Então preste muita atenção. Isso é extremamente importante. Pode fazer você perder dinheiro se você fizer isso errado. Eu já vi cliente usar o mesmo número mágico com o nosso robô ou até outro robô. Um robô confunde o outro, vai acabar mandando ordem sem querer, fechando ordem sem querer, disparando muitas ordens sem você querer, sem estar programado para isso, porque foi confundido o número mágico. Então isso é uma proteção do nosso robô. Toma muito cuidado, é maravilhoso isso daqui, porque a gente que opera, eu que opero com mais de 10 robôs, a gente tem que ter certeza que o número mágico é diferente para todos. Para isso, eu sugiro, né, você sempre está fazendo configurações assim com número inicial, por exemplo, 01 índice. Se você, eu coloco assim, ó, 01 I. Aí eu coloco o nome da entrada, vamos supor 100. Pronto. Os 8 primeiros números aqui, ele vai colocar número mágico aqui 0, ele vai gerar o número mágico automático. Então, se você coloca aqui 01 I, aí o outro robô você põe 02 I, 03. Aí se você colocar uma configuração no dólar, você põe 01D. Por quê? O D do dólar, para você poder identificar. Se você colocar isso, uma letra só diferente, ele já muda o número mágico completamente. Se você colocar aqui número mágico 0. Então eu gosto de fazer assim, para poder todos os números mágicos ficar diferentes. Tá certo? Você vê nos vídeos também no YouTube, que a gente coloca assim, muda o nome
Cuidado, os 8 primeiros caracteres. E aí pronto, tá bom? Então, maravilha, ali ó. É uma função muito bacana nova. Vamos para outra função nova aqui também, muito bacana, que é isso daqui, ó. Multiplicar todos os volumes por 1. Ele começa com 1. O que significa isso? Aqui, por exemplo, né, eu tenho um robô de 1372 de stop loss, certo? Aqui acontece o seguinte, eu falo, olha, agora minha conta aumentou muito, né? Vocês têm que ver as aulas de gerenciamento financeiro para poder entender isso corretamente, tá certo? Como você aumenta o volume. Então, eu começo aqui com o volume de um contrato, tá? E depois as entradas começam com mais 1, 2, 4 e vou duplicando. Ok. Se eu quiser duplicar, agora eu quero que seja o dobro. Ou seja, para eu manter a mesma estratégia, eu preciso multiplicar por 2, né? 2, 4, né? Aqui, ó, 2, aí 4 vezes 2 vezes 2, para manter a mesma estratégia e para ter um volume financeiro maior de ganho e, óbvio, o stop loss vai dobrar também o valor, certo? Para você não ter que ficar alterando todos os volumes, a gente criou esse parâmetro aqui. Quando você estiver crescendo a tua conta bem, tá? Toma cuidado com isso, tem que ter a gestão financeira correta e muitas das vezes é muito melhor, a dica que eu dou, você criar, por exemplo, é muito melhor você criar 5 robôs, 10 robôs começando com um contrato do que você ter um robô começando com 10 contratos. Por quê? Você tem que diversificar, porque às vezes um toma o stop e outro ganha. Então você tem que diversificar. Mas se você quiser colocar um volume um pouco maior, testar, entender o que funciona, você que tem uma conta maior, a gente criou esse parâmetro para você colocar aqui, por exemplo, o número 2, aí o que acontece? Ele vai multiplicar esse volume aqui por todos os volumes de todas as reentradas, ele vai multiplicar por 2, por aquilo que você digitou aqui, e obviamente seu stop vai ser o dobro, tá certo? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente tem um robô aqui, por exemplo, ó, você vê aqui o stop 1372, tá? Se eu colocar aqui, ó, 2, tá? Ele vai multiplicar tudo por 2, os volumes, o stop vai ser por 2 também, obviamente, certo? Olha lá, 2744. Todo volume que entrar, vamos ver que ele entrou, ele vai entrar duplicado, ó, volume 2, ó. A primeira a entrada, ele já foi, ó, tudo dobrado, certo? Então, é uma função legal para poder você adiantar ali a sua vida. Não ficar digitando os volumes tudo novamente, tá bom? Então, é muito legal essa função aí. Bacana. Vamos para a próxima função aqui, legal, de proteção também. O que a gente fez? A gente notou que tem gente que, sem querer, vai colocar um stop loss zerado, né? O cara foi lá, está configurando o robô. Vamos lá. O stop loss, você não pode colocar o stop loss 0, senão ele vai sair do gráfico, ele vai dar uma mensagem. Isso já existia, tá? Agora, a gente colocou outra função também. Se a pessoa colocar o take profit 0, qualquer take profit 0 dos aumentos de posições, tá? Que, por exemplo, você digitou a distância e o volume, aí, se você deixar o take profit no 0, ele vai sair do gráfico. É uma proteção. Por quê? Porque não pode estar o take profit 0, né? Senão sua ordem fica aberta e não sai nunca mais. Né? Não dá para ser assim. Você tem que ter o take profit. Então é uma proteção. O que a gente fez? Se você deixar aqui zerado sem querer, por exemplo, ó, qualquer reentrada, ó, reentrada 3, eu vou deixar 0 o take profit. Ok? Vai aparecer aqui essa mensagem, ó, take profit da reentrada 3 não configurado. Aí ele vai sair do gráfico, isso é para proteger você. Eu já vi cliente colocar isso errado, a ordem ficou lá ganhando 500 mil pontos, de repente voltou, não fechou, por quê? Porque deixou aí aberto. Então a gente fez essa proteção para não errar mais. Tá? Então, se você, eu vou colocar aqui novamente, por exemplo, vou colocar aqui uma configuração qualquer, 7, vamos lá. Ó, stop loss está 0. Eu vou te mostrar também isso, do stop loss. Então, por exemplo, ó, volume 1,
Ok, take profit 60. Ok. Aí eu configuro aqui sem reentrada só para você ver, tá? Distância, vamos botar aqui um 100, só para você entender. Stop loss, eu vou botar 0, ele vai sair também do gráfico, ó, stop loss não configurado, tá certo? Então é uma proteção muito bacana para você não esquecer, obviamente, de colocar. E claro, faz uma configuração e salva no seu computador para que você acesse essa configuração mais fácil, né? Então vamos lá, vamos tentar aqui de novo, ó. Eu vou colocar aqui qualquer configuração, tá? Eu vou colocar agora o stop de 1000 pontos, tá? Ok. Distância, 100. Volume 1. Take profit. Aí eu só preciso, agora eu deixei o take profit zerado. Vamos ver o que acontece aqui. Take profit não configurado. E se tiver alguma reentrada não configurada, ele vai aparecer da reentrada. Então é uma função muito legal para você não esquecer, tá? A gente no dia a dia a gente coloca, né, tanta configuração, a gente tem que salvar ela e a gente pode esquecer ou clicar errado, apertar o botão errado. Então tudo isso a gente fez para cada vez mais ficar consistente, né? Você usar nosso robô de forma consistente e não ter problema nenhum, tá certo? Então essas são algumas configurações novas e cada aula aqui que a gente coloca, cada vez que a gente coloca algum update no robô, a gente coloca configurações, você pode ver aqui nossas aulas para tirar todas as dúvidas de como funciona, tá certo? Então a gente se vê aí na próxima aula. Até mais!